bem, amigos, famílias? Que Deus abençoe vocês. Estamos aqui entrando na Via Lagos, em direção a Saquarema. E eu e minha esposa, Verônica, temos uma palavra nessa manhã para você. Uma palavra muito séria. Porque, na verdade, eu vou falar de algo que eu sei muito bem o que é isso, né? E quero compartilhar com vocês. Eu quero falar de um temperamento, ou seja, talvez adquirido, talvez nascido, talvez influenciado, não importa, mas tem atrapalhado muitos casais, trazendo inclusive a separação, sabe, de duas pessoas que se amam, duas pessoas que se amam, se divorciam, e se você senta com eles e pergunta por quê, eles não sabem definir qual foi o motivo, qual foi a causa que fez eles romperem com um voto que fizeram diante dos homens e diante de Deus. O que é então, Flávio, isso? É um temperamento radical sistemático. O que é isso? Isso é o que nós somos muitas das vezes dentro de casa, dentro do lar. Só que nós não sabemos, né? Então eu vou dar um exemplo simples para você entender, né? O que é isso? O que é um homem e uma mulher radical sistemático? Bem, a palavra radical já se entende que é o extremo do polo, né? Quer dizer, radical. Não existe intervalo entre o sim e o não. Porque entre o sim e o não existe a misericórdia. E para o radical, quando exercemos essa atitude, isso não existe, né? E sistemático, porque é um aglomerado de coisas que faz com que essa pessoa trilhe um caminho de um sistema, ou seja, tem uma entrada, um meio, um fim, uma saída, enfim, tem uma organização. Agora tu pensa nessa organização radical, sem flexibilidade, regras sem exceções, regras sem lubrificação. Pensa uma engrenagem sem óleo, sem graxa. É mais ou menos assim que às vezes vai o radical sistemático, exercendo o seu temperamento, seu jeito de ser. E não há flexibilidade, né? Estabelecido uma vez o sistema, estabelecida a regra, tem que seguir aquilo. E eu sei o que é isso, porque eu vi isso na minha vida, continuo sendo assim, só que equilibrado. Então, mas no final da mensagem você vai entender. Então eu vou dar um exemplo para você. Um casal, por exemplo, e ali o homem sendo esse radical sistemático, e casou com uma mulher que na verdade não tem nada a ver com essa radicalidade. Então seria um ingrediente perfeito, né? Um ingrediente perfeito, porque aí é um equilíbrio, né? Eles podem se equilibrar, mas para o radical sistemático não existe essa regra, essa exceção, né? Como é que funcionaria? Cara, ele casou com uma mulher que tinha o hábito de deixar gavetas e portas abertas. Olha só, abriu, não fechou. É isso que ela fazia, né? Não fazia de maldade, nada não. Era que ela acabava deixando, esquecia, sabe? E ele nos primeiros momentos, ele viu aquilo, e isso pro radical sistemático é a morte. Ele chegou e falou: oi amor, tu deixou aqui a gaveta aberta. Só pra, né, didaticamente ele tentar trabalhar aquilo nela, porque ele o amava, né? Ele amava essa mulher. E aí ele foi, e ela no outro dia deixava de novo, porque casaram para viver para sempre, né? Então não é num evento, não é um dia, um final de semana, não, é para sempre. Aí ela foi, continuava deixando as portas e gavetas abertas, meio aberta, às vezes um pouquinho, porque pro radical, gente, não basta somente estar um pouquinho.
ou tá fechada ou tá aberta. Esse é o problema da radicalidade. E aí ela continuou e ele começou a botar bilhetinho. Pra você ter ideia, até a pasta de dente que ela acabava apertando no meio, né? Ele olhou e aquilo aborrecia ele, porque além dela deixar o armáriozinho do banheiro um pouquinho aberto, ela apertava a pasta de dente no meio. E aí ele, amor, aperta embaixo, começa de baixo, né, tal. Ou seja, isso foi passando o tempo, até um dia que ele permitiu que uma semente se instaurasse no seu coração. Que semente, Flávio? Vou lhe dizer. Ele pensando um dia, matutano, pensou: poxa, calma aí, eu já pedi tantas vezes ela, e aquilo incomodava muito ele. Poxa, eu já pedi, já falei. Ele chegou à conclusão que ela não o amava. Olha só. Não, se ela não cumpre isso, se ela não faz o que eu estou pedindo, por favor, com um jeitinho, com tudo, ela não me ama. Olha que situação chegou o pensamento desse homem. Isso é homem e mulher, tá? Isso pode acontecer com ambos. Talvez você está vivendo isso. Então você tem que prestar atenção. Opa, calma aí, o que está acontecendo? E passou uma semana e ele ia tomar uma decisão de chamá-la e ia pedir o divórcio. Olha aí, pedir o divórcio. E aquilo entrou no coração dele, mas, sabe, graças a Deus, de uma forma muito especial, mas muito especial, ele teve que tomar uma decisão entre duas vias. Ou seja, ele parou numa bifurcação de pensamento e falou: para onde eu vou? Se ele fosse para a esquerda, ele ia para o divórcio, tá? Ele ficava livre daquilo, livre daquele problema, e a gente sabe que seria momentâneo, porque os problemas viriam outros, né? Ele caminharia por aquele caminho para viver sozinho, porque deixa eu te dar um dado: o radical sistemático, na maioria das vezes, termina sozinho. Termina pai de 5 filhos, 3 filhos, 1 filho, 10 filhos, uma esposa, às vezes 2 esposas, 3 esposas, que foram passando pela vida dele, e termina, gente, cheio de netos, cheio de filhos, cheio de nora, cheio de genros, sozinho num quarto, para morrer, doente, porque não pôde conviver com ninguém. E outra via que ele podia tomar era o seguinte: era virar o fechador, ou seja, aquele que ia fechar as portas da sua esposa, ou seja, aquele que ia servir a sua esposa nessa deficiência, ou se é deficiência, eu não sei, mas ele ia ser o fechador mor, né? Da sua casa, das portas. Ele levaria 2 segundos para fechar uma gaveta, 1 segundo para fechar uma porta, e viveria em paz, viveria em harmonia na sua casa. Felizmente, ele topou, pensou e decidiu ser esse fechador mor, né? Ser esse homem que estaria auxiliando a sua esposa, e foram muito felizes, porque ele viu que o esforço dedicado era mínimo em relação ao desgaste emocional que ele estava. 1 semana, 2, brigados, triste, chateado. Ele passou a servir a sua esposa, e realmente continuaram sendo a mesma coisa. Ela continuou deixando algumas portinhas abertas, umas gavetinhas entreabertas, mas ele e ela ficaram felizes, amém? Que Deus abençoe teu coração nessa manhã. Se você está nessa situação, sabe, cuidado. Flávio, mas tu falou do homem e da mulher. Não, tem mulher também, que arruma a casa, e é uma bênção ter a casa arrumada, sem poeira, cheirosa, limpinha. Mas às vezes é um problemaço, porque o cara chegou, não pode pisar, tem que quase flutuar dentro de casa. Ou seja, eu quero a minha casa limpa, eu quero a minha casa cheirosa, eu quero a minha casa sem poeira, mas eu quero também paz, eu quero alegria, eu quero poder também chegar em casa um dia, e mesmo que a casa esteja bagunçada ou empoeirada, amor, vamos dar um pulo ali para tomar um sorvete, ela larga tudo aquilo e vamos embora.
Porque arrumar casa a gente arruma, sabe? De repente você tem alguém que pode lhe ajudar a arrumar. Então, irmã, vigia em nome de Jesus, tá bom? Vamos vigiar nisso. Que Deus abençoe você nessa manhã poderosamente. Aqui, Verônica e Flávio. Flávio da Verônica, Verônica do Flávio, casados sobre duas rodas, abençoando o seu coração. Que Deus abençoe você. Um grande beijo nosso e que Deus te guarde e te proteja em nome de Jesus. Amém. Te vejo nos momentos